Boa noite, gente. Então, aqui estamos para mais um sábado de conversa boa, mais um sábado para estar e trocar. Oi, Fonseca, a Ana já entrou, a Elaine entrou, Poçãozinha, Fito também entrou. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. A Sara também entrou. Boa noite, gente. Então, eu sou a Flávia, faço parte de um grupo composto por 4 pessoas: eu, a Luciane, a Ana Paula e a Verônica. Desenvolvemos um trabalho que nós estamos chamando de Amor que se Realiza, um caminho para pessoas com coragem de assumirem suas histórias e irem além. Começamos um projeto nessa quarentena de entrar em contato com as nossas histórias. Primeiro, nós todas contamos as nossas histórias e desde acho que hoje está fazendo um mês, a gente começou a ouvir outras mulheres contando suas histórias. A Thaís está aqui também, entrou, a Roberta, sejam todas bem-vindas, a Ana está aqui saudando todas. E hoje nós temos uma convidada que também é uma pessoa muito especial, uma queridona, uma lindona, uma artista maravilhosa que está se permitindo a vivenciar a sua primeira live. É uma honra para nós, para mim, para Ana, para Luciane e para Verônica, estarmos recebendo a Elisa aqui na nossa sala. Eu já vi que ela está aqui com a gente. Elisa, tu pode pedir para entrar, por favor? Pode pedir para entrar, que eu já estou aqui esperando para te receber. Opa! Cadê a produção? Elisa, se atrapalhou? Como é a primeira live, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos esperar a Elisa pedir para entrar. E aí, enquanto isso aqui, solicitou. Chegando, chegando. Deve estar dando. Foi? Oi, chegou. Seja Ah, bem-vinda. boa Tudo noite, bom? tudo bem? Boa noite. Fazia tempo que eu não te via, só falava contigo, mas não te via. Uhum, faz tempo, né? Continua, Acho que faz quase continua 2 anos. lindona. Como? Faz quase 2 anos, né, que a gente não se vê. Quando tu entregou ali pra mim, Sim. lá no Maomé, né? Ai, continua muito linda, Elisa. Ah, obrigada. É, só pra Elisa, a gente. avisar, só queria avisar, assim, minha internet não tá muito legal hoje. Vamos ver se, espero que ela não caia hoje, né? Mas ela já venho a semana inteira com uma internet meio ruim. Vamos ver como é que fica hoje. Tá, então vamos combinar assim. Se acontecer alguma Uhum, coisa e cair, tu pede pra entrar de novo, tá? uhum, A gente tá. vai, fica tranquila que a gente vai administrando isso, faz parte. Uhum. Então, a gente quer te agradecer pela honra de estar te recebendo na tua primeira live, né? Seja muito Ai, bem-vindo. eu que agradeço o convite. É, foi uma surpresa para mim, né? Eu não tenho o dom da comunicação, né? Não faz parte do meu trabalho, então para mim é uma surpresa e é um desafio toda vez que eu tenho que encarar alguma coisa desse tipo, né? Então, foi até por isso que eu demorei para responder, porque eu fiquei com muito receio, que eu falei, não me acho tão boa comunicadora assim, né? E aí eu fiquei um pouco de receio, assim. Mas aí, como são vocês, né? Eu pensei, ah, tá bom, né? Vamos tentar.
Muito obrigada, muito obrigada. Então, a gente já vem conversando, né? Tu já vem participando vários sábados aqui com a gente, já sabe um pouco, Uhum, né? Que aqui é um lugar onde a gente se interessa pela história umas das outras, né? As nossas histórias importam. Nós não temos uma história só, nós temos várias, né? E uhum, a gente tem também a possibilidade de, ao encontrar essas histórias, poder ir além, né? uhum. Então, é isso que faz com que a gente esteja querendo esse grupo de pessoas para mover essas histórias. Já entrou mais gente, né, aqui. Eu acho que eu perdi aqui. Tem uma pessoa que diz que é tua irmã gêmea, uma Uhum, amigona a tua. Sara. Tem. Então, Elisa, aonde que tu quer começar, assim? Por aonde que tu quer começar a contar essa história dessa linda mulher que está aqui junto com a gente nessa sala hoje? Onde é que tudo começou? Então, eu fiquei pensando, né, qual seria o início, e assim como a semana passada, eu acho que o melhor início é falar do nascimento, né? Eu tenho uma questão curiosa no meu nascimento que muita gente se surpreende, né? Então, pouca gente sabe, então por isso que eu pensei em começar por aí, né? Eu nasci prematura, de 6 meses, contando por semana, eu não sei quanto daria, né? Minha mãe fala que ela não sabia dizer também direito, porque ela descobriu, não sabia que estava grávida, ela descobriu quando ela estava quase no 5º mês e logo depois eu já nasci, né? E aí eu sou a quarta, né? São 2 irmãos mais velhos vivos e teve um que morreu um pouco depois que nasceu, né? Na verdade ela já não estava esperando mais ter uma outra criança, né? Quando ficou grávida de mim, já estava na menopausa, tendo, né? Ela falou que a menstruação dela já era toda estranha, já não estava vindo direito, então ela nem achou que estava grávida, por isso que ela demorou para descobrir, né? E aí meus primos é engraçado porque eles falam assim, ah, um dia ligaram, falaram que a tia estava grávida, de repente depois ligaram e já falaram que estava no hospital para ganhar, né? Tipo, os meus primos eles dão risada dessa história, assim. E então, assim, nasci prematura, para ela foi uma fase bem difícil, né? Ela não pôde me amamentar, ela não sabia se eu ia ficar viva, né? Tive paradas respiratórias no hospital, é, não tive um batismo tradicional, né? Com madrinha e padrinho, porque o médico falou para ela que existia um risco muito grande de eu não sobreviver, então falou só para chamar um padre para batizar, para não nascer, não morrer sem ter um batizado, né? E então eu não tenho, né, uma madrinha e um padrinho, né? E ela sempre conta, assim, que foi uma época difícil, recessão, anos 80, ninguém tinha muito dinheiro, a inflação. E ela falava que ela levava presentes para os enfermeiros para eles cuidarem bem de mim. Então ela levava carne, pedaço de carne, levava alimentos que eram difíceis de comprar na época, né? Meu irmão fala também que quando eu cheguei em casa, toda hora eles tinham que ficar me olhando para ver se eu não ia ter uma parada respiratória que eu tive depois que eu cheguei em casa. Mas aí os médicos ensinaram a minha mãe a fazer, eu não sei exatamente o que, não sei se é massagem cardíaca ou o que, mas ensinaram ela um procedimento e aí e aí ela, depois eu fui crescendo, foi melhorando isso, né? Não tive mais, enfim, mas eu cresci escutando, ai não, porque essa daqui ela nasceu prematura, então por isso que ela é desse tamanho, é meio devagar. Então, eu cresci escutando esse discurso, assim, né? Muito engraçado. Até quando eu comecei para a escola, eu me lembro até hoje, assim, que era assim, ai, não, é que ela é um pouco devagar para aprender as coisas, é que ela nasceu prematura, então sei que lá, então era uma justificativa para minha mãe, assim. E Imagino que deve ter sido super cuidada por essa mãe, né? fui sim. Nesse ponto eu não tenho que me queixar, né? Ela sempre fez tudo pelos filhos, aquele tipo de mãe que que colocava os filhos em primeiro lugar, né? E então
por isso que eu decidi falar sobre esse início, porque pouca gente sabe, às vezes eu falo, as pessoas se surpreendem, e é uma coisa que muitas vezes eu esqueço também, eu não, né? Às vezes eu, sei lá, nasci, tô aqui, entende? Então eu não tenho essa necessidade de falar tanto isso, e aí às vezes quando eu conto para algumas pessoas elas se assustam, elas falam, mas como assim, né? 6 meses, aí eu acho engraçado, porque igual o meu exame do pezinho, aquele, né, do carimbinho, vem escrito que minha mãe deu à luz a um feto vivo, né? E, e aí, então assim, foi um início complicado para ela, né? A minha mãe tem uma história de vida muito difícil, né? Ela não conseguiu estudar, ela não teve muitas oportunidades, então ela queria proporcionar isso para os filhos, né? Então, eu me lembro até que ela e o meu pai, assim, sempre falaram muito essa questão, tem que estudar, o importante é estudar, porque é o que eles não puderam fazer, né? Minha mãe, ela só estudou até a quarta série e meu pai era analfabeto, porque ele veio do Japão, então ele não sabia, né, não sabia ler e escrever em português. E então sempre Analfabeto teve no português, né? isso, Analfabeto no português. português, mas Isso. alfabetizado no Japão. É. E aí, então sempre tinha muito essa coisa assim, você tem que, né, você tem que estudar, é importante, então sempre tinha esse discurso dentro de casa, né, da importância de estudar, né, deixa eu ver, eu vou olhar minha cola aqui. Que cidade foi que tu nasceu, Elisa? Em São Paulo? Oi? Eu nasci Em em São São Paulo. Paulo? Tu nasceu? Em Uhum, São nasci em Paulo? São São Paulo, Paulo, capital? Não, nasci numa cidade do interior, mas eu só nasci nessa cidade, porque o hospital era lá, né? Em Mogi das Cruzes, ela faz parte do Cinturão Verde de São Paulo. E a minha família mora na Grande São Paulo, ela mora em Itacoaxetuba, é como se fosse Cachoeirinha, Canoas, que é do Uhum, lado de Porto uhum, Alegre, né? É bem próximo. uhum. E até hoje eles moram Metropolitana. lá. Uhum, isso, até hoje eles moram lá em Itaquá. É, Então tem essa questão, assim, né, de que eu tive um nascimento que eu dei um pouco de trabalho na hora de nascer. E a minha mãe fala que eu sou apressada, ela fala que até hoje eu sou assim, eu decido as coisas que quero fazer e resolvo fazer e tem que ser na hora que eu quero. Né? Ela tem muito esse discurso assim, desde que nasceu foi assim, né? A hora que quis, né? Não podia esperar. Não deu tempo dela se preparar. Não, não deu. Tava com pressa para vir, né? Tava com pressa para vir. Uhum. E me conta uma coisa, tu tem uma colinha, né? Tu disse que tu fez um Sim, esquema, né? Então uhum, tá, fiz. segue teu esquema. Ó, tem mais Não, gente entrando aqui. mas pode ir falando, pode ir perguntando, tá? Na verdade, eu não fiz bem o esquema, só fiz uma linha do tempo, assim, com os tópicos, né? Pra mim não me perder. Eu sou muito ruim com datas, minha memória é bem ruim. Eu tenho uma memória afetiva, então eu lembro das coisas que me marcaram de alguma forma afetiva. Mas se for data, simplesmente por data, eu não sei, eu não lembro. Dificilmente eu lembro. Então eu fiz uma colinha meio que pra fazer as coisas na ordem cronológica aqui. Deixa eu pensar agora. Eu coloquei aqui uma coisa da escola, né, de começar a ir para a escola, que foi bem marcante para mim, assim, na infância, porque eu brincava muito na rua, graças a Deus eu tive uma infância muito legal nesse sentido, eu pude brincar na rua, tinha bastante criança ali no bairro, então a gente crescemos vários juntos, né, eram umas 10 crianças, né, e aí um dia eu descobri que eu tinha que ir para a escola, né? Foi um choque para mim, porque eu olhei e falei, como assim, né? Não, não tinha entendido como que era o processo ainda. E a minha mãe falou, não, você tá na idade, tem que ir para a escola. Tá bom, né? Só que eu fui pro pré primeiro, e depois eu já pulei pro primeiro ano, eu não fui pro prézinho, então eu não aprendi a ler, né? E aí foi um choque quando eu cheguei no primeiro ano, falei, opa, o que essa mulher tá escrevendo ali? Eu não entendia, eu não sabia ler.
né? E aí foi bem difícil, foi traumático um pouco essa história, né, de começar a ir para a escola, porque eu não entendia o que estava escrito, eu não sabia ler, a professora não tinha tempo de me ensinar, porque ela já estava em uma outra fase de ensino, turmas grandes, ela não tinha como me alfabetizar ali. E, e a minha mãe também não sabia como fazer isso, né? Ela não tinha noção. Então ela só olhava e falava, ai minha filha, mas você tem que aprender, você tá muito devagar, né? Você é devagar, tem que tentar aí alguma coisa. E eu não. O primeiro ano foi só assim, só frequentei. Né? É que o primeiro ano não repete. É. Não sei se hoje em dia repete, mas na minha época eu não repetia de ano, porque senão eu teria repetido, né? E Ó, aí, na segunda. A Elaine aqui tá dizendo que também foi pra primeira série sem saber ler e escrever. Ó, tem Sim, mais gente. sim. E a Elaine, nós temos uma jornada de vida bem parecida, assim, próximo em muitas coisas. E aí, na segunda série que eu tive uma professora, eu vou aqui falar de vários professores porque foram pessoas que me marcaram muito, né? E eu acho uma profissão incrível. E aí na segunda série é que a professora percebeu, olhou e falou, tá, você não consegue copiar a lição inteira. Eu falei, não consigo, porque eu não entendo tudo que está escrito ali. E aí ela ficava até mais tarde. Agora eu não me lembro se era duas ou se era uma vez por semana, mas pra gente ler e escrever direito, né? A professora Sandra. E muita gente achava ela brava, até alguns pais, mesmo quando tinha reunião de escola, eu lembro que falavam que ela era brava, porque realmente ela era mais. Ela não era brava, mas ela era firme, né? Só que eu acho que ela foi fundamental, né? Que se ela não tivesse olhado para isso, parado e falasse, não, né, vamos dar um jeito nisso, a situação ia ser pior, né? Então, vamos mandar E, um beijo para a professora Sandra aqui. sim, seja lá onde ela estiver, espero que esteja muito bem, né? E com certeza ela fez diferença na vida de muitas crianças aí. E aí, E depois da então, professora assim, Sandra, quem mais chegou? aí eu tive uma situação com uns 9 para 10 anos, que aí meu pai morreu, né? Que também foi um acontecimento que mudou toda a minha vida, né? Mudou a história mudou o curso da minha vida, né? Provavelmente teria caminhado diferente se ele estivesse vivo até hoje, né? Minha mãe não trabalhava, ela trabalhava assim, mas ela não tinha um trabalho fixo. Então ela trabalhava em loja, como vendedora, costurava. Minha mãe costurou por muitos anos, né? Ela costurava em casa para facção de jeans. Então ela não tinha um emprego fixo, né? E ter que lidar com isso, 3 crianças, né? Aí o meu irmão mais velho, ele já trabalhava, tinha começado a faculdade aquele ano, com muito sacrifício, pagando tal. Aí olhou para aquela situação, putz, não, tem que ajudar aqui, não dá, trancou, né, a faculdade. E ele assumiu as contas de casa, assumiu responsabilidades, né? O meu outro irmão, o do meio, ele também estudava, né? Ele ainda era menor de idade também. Então foi uma fase difícil pra gente, assim. Foi complicado também, porque assim, o casamento da minha mãe e do meu pai já não era um casamento que existia no papel, existia numa forma de dizer, mas não era um casamento assim. Meu pai ele trabalhava longe, então ele morava numa pensão lá perto de onde ele trabalhava durante a semana e só vinha para casa fim de semana, nos dias de folga, né? E aí a gente descobriu que ele morreu porque ele não veio para casa, né? E minha mãe ficou preocupada, tal, pediu para um primo meu ir lá na pensão, ver o que tinha acontecido, e aí, né, aí viram que ele já tinha falecido, né? Então, não foi uma coisa assim, ele ficou doente e tal. Não, simplesmente um dia ele não voltou, né? Então, assim, e aí, a minha mãe recebeu uma ligação, aí eu, né, vi a história, fiquei na casa de uma vizinha lá e a minha vizinha falou, você entendeu o que aconteceu, né? Eu falei que tinha entendido. E aí eu fiquei esperando o meu irmão chegar da escola, né? Meu irmão ele fazia uma escola técnica, então ele ficava de manhã e à noite e à tarde na escola. Ele chegava em casa à noite. Eu fiquei esperando ele chegar para me contar para ele. Então eu que contei para ele
né, que o nosso pai tinha morrido, assim. Então, eu falo para ele que depois eu já tive que dar outras notícias ruins para ele, então eu falo para ele que eu não estou gostando muito desse papel, assim, né, que um dia a gente vai ter que mudar isso, porque, né, eu não gosto de ter que ficar dando esse tipo de notícias, né. Esse é o Mas irmão do assim, meio. isso, é meu Esse é o irmão do irmão do meio. meio. Uhum. Então, assim, foi uma coisa que mudou nossa vida, né? Mudou a nossa situação financeira, mudou as nossas possibilidades, né? Então eu cresci achando que eu não ia fazer uma faculdade, por exemplo, né? Que eu não ia dar continuidade nos estudos. O meu irmão mais velho não conseguiu nunca fazer a faculdade dele, Ele né? não voltou, ele não Não, retornou. não Que retornou. faculdade que ele Depois tinha começado ele ia fazer desenho industrial, ele começou desenho industrial. E também naquela desenho. época, é, aí lá em casa é uma coisa que todo mundo, nós três, desenhamos, né? Da onde que vem o Então, desenho? não sei. Minha mãe, ela é boa nisso também, ela só não treina muito, mas as poucas vezes em que ela me ajudou nos trabalhos escolares, que tinha que desenhar, ela é muito boa nisso, então acho que vem dela, né? E aí meu irmão do meio até fala pra mim que, você é a única que consegue trabalhar com isso, né? Nós três, todos desenhamos, mas eu sou a única que efetivamente coloco em prática isso no meu dia a dia, né? Então, eu tô E, louca para chegar nessa parte. então, e aí, bom, vamos acelerar um pouquinho então, né? Não, vai no teu Não, tempo. Mas a gente já passou 20 minutos. não, então, aí assim, a infância a gente deu um jeito, né? Meu irmão mais velho assumiu muitos papéis ali, mas assim, né, a gente conseguiu, né? Minha mãe sempre trabalhando, e aí aí com 14 anos também eu fui trabalhar, fui ajudar, né? O meu irmão tinha comprado ele tinha sido mandado embora de uma empresa. Na verdade, a empresa faliu, né? E aí faliu, abriu falência, ele não recebeu nada, né? E aí ele tinha guardado um dinheiro e falou: ai, tá, eu vou abrir um negócio, vou tentar, né? Aí ele abriu um negócio, era um comércio perto da estação de trem, vendia frango, peixe, ovo, ração, essas coisas assim. E aí eu fui ajudar, todo mundo foi, né? E aí foi ótimo. Naquela época eu não gostava, com 14 anos eu achava ruim, né? Ter que sair da escola e ir pra lá. Mas acho ótimo hoje em dia porque aprendi a cortar frango, aprendi a limpar peixe nessa época, assim. Então, então foi muito, muito legal também porque eu aprendi a ter noção do dinheiro naquela época, assim, né? De você receber um dinheiro porque ele me pagava e aí automaticamente as coisas que eu tinha vontade de comprar se tornaram responsabilidades minhas, né? Você quer comprar isso daqui, então tá, você tá recebendo dinheiro, então, né, eu vou ter que guardar e ver como que eu vou fazer para comprar isso depois, né? E nessa fase da minha vida eu gastava muito dinheiro com CD, né? Quem é da nossa idade sabe, né, que existia, o pessoal mais novo não sabe, mas, né, existe uma coisa chamada CD. Desde que ele E eu gastava a o que maior tu parte gostava. do meu dinheiro com isso, assim. E então, assim, foi uma fase O que que tu muito gostava de importante. escutar? O que que tu gostava de escutar? Que tu gastava o teu dinheiro com CD? Eu sempre gostei muito de rock por influência deles também, né? Então eu comprava, ia pra galeria do rock lá em São Paulo, comprava CD, comprava camiseta, né, de banda, tal. Então, foi legal porque eu aprendi a administrar dinheiro, assim. Tanto que eu guardei uma boa parte desse dinheiro que vai fazer sentido um pouquinho mais pra frente aí que eu vou contar. E E aí nessa fase eu tinha uma amiga que era mais velha e ela começou a fase do vestibular, só que ela tinha uma situação financeira um pouco melhor, tal, a família dela, então ela foi fazer cursinho, né? E aí eu ficava olhando aquilo e pensava, eu não vou poder fazer isso, né? Tipo, vou terminar a escola, vou ter que trabalhar, né? Com todo mundo, né? Todos os meus outros irmãos, como todo mundo foi, né? E, e assim, pagar uma escola particular não tinha como, né? Então, assim, foi uma coisa assim que eu não cogitava isso,
né? Eu não pensava sobre isso, eu só via, ela falava muito sobre vestibular, cursinho, que ela não sabia o que queria fazer, que cursinho era muito difícil. Ela também estudou em escola pública, então a gente vem com tinha uma defasagem de anos aí, né? E aí ela falava, ai meu Deus, eu não consigo entender o que esse povo tá explicando. E eu olhava as apostilas dela e falei, nossa, se ela não tá entendendo, eu piorou, né? Assim. E aí eu achava que eu não podia, eu achava que eu não iria, né? Aí um belo dia, minha professora de história entrou de licença. E aí veio um rapaz mais novo, ainda ele estava estudando ainda, ele estava fazendo estágio na escola e ele foi substituir. E ele dava uma aula de história maravilhosa, assim, ele era muito bom, ele dava para ver que ele era apaixonado por aquilo, o professor Rafael. E eu falava, ai, professor, eu gosto muito da sua aula, tal. E aí ele, ai, que bom, porque, né, ele fica empolgado, porque na, né, escola pública, quem já estudou sabe que a maioria dos alunos não estão tão interessados, assim, em escutar quem tá ali na frente também, né. E eu adorava a aula dele, assim, achava ótima. E aí um dia ele veio perguntar, e aí o vestibular? E eu, não vou fazer ele. Mas como assim não vai fazer? Eu, não tenho como, né? Eu não tenho como fazer uma faculdade agora, não tenho como pagar, não sei o que lá. E ele, não, peraí, existem universidades públicas. Eu, não, mas é concorrido, não sei o que. Ela falou, é difícil. Talvez você não passe na primeira vez que fizer, mas você pode fazer. E aí ele falou, eu estudo numa universidade pública, ele fazia a USP, lá em São Paulo, né? E aí ele falou, eu vou todo dia de manhã para a faculdade e depois venho para cá dar aula. Né? Então, se você quiser, você pode. E aí eu fiquei pensando Uhul, naquilo. professor Rafael! É. E aí ele falou assim, eu dou aula num cursinho para vestibular que é comunitário, é uma ONG. As aulas são fins de semana, todos os professores são voluntários. Né? O nome dessa ONG eu não sei se ainda existe, tá? Eu ia pesquisar e acabei esquecendo, mas chama Educafro. E ela era uma Educafro. E é Do uma Cafro. ONG, que era voltada realmente para dar aula para essa galera que queria fazer concurso, fazer cursinho, com professores voluntários, e tinha um discurso muito forte lá dentro da questão do negro no Brasil, né? E eu não tinha a mínima noção do que eles estavam falando. Né, quando eu fui estudar esse cursinho, aí ele falou assim para mim, pensa, se você quiser, eu te dou o telefone do cursinho, aí você se matricula. E aí eu falei com a minha mãe, aí minha mãe falou, mas onde é esse cursinho? Eu falei, em Suzano. Suzano é um município vizinho de Taquara, outra cidade, né? Você tá louca? Você vai ter que ir até lá fim de semana. Você é magrela, desse jeito vai desmaiar no ônibus. Aí ela já começou a problematizar. E aí, e aí eu falei, não, mãe, mas eu quero, não sei o que lá, que quero tentar. Aí ela olhou assim e falou, tá bom. Mas ela foi comigo, no primeiro dia de aula, acredita? E aí, Acredito, ela deve ainda até hoje. e aí eu comecei a fazer esse cursinho, foi muito legal, fiz amigos que eu tenho até hoje. Foi aí o primeiro contato que eu tive com uma visão um pouco mais crítica da sociedade, né? Me ensinaram a questionar muitas coisas. É, E aí, né? quantos anos tu tinhas já, Elisa? Quantos anos tu tinhas? Aí eu tinha 17 17, já. tá. Uhum. Então E eu aí lá estudava. tu teve um pensamento crítico. Desculpa, eu te interrompi, mas eu fiquei Sim. curiosa para saber quantos anos tu estavas, mais ou menos. E tinha uma galera, assim, da nossa idade, dessa idade lá, né? Também entrou, assim, né? Nessa época com 17, você fez o quê? Em comer, dormir e brincar, né? Ainda, assim, sair, essas coisas assim, né? Você não... E aí lá eles tinham, pelo fato de ser uma ONG, de ter essa questão comunitária, eles tinham uma questão da crítica social muito forte ali, né? Então, foi muito legal ter esse contato, né? Foi muito legal conhecer pessoas que estudavam política, né, e também sobre essa questão do negro agora, essa semana, né, esse mês está muito forte por causa desses problemas que a gente teve, mas naquela época eles tinham um discurso super bem estruturado, falando dessa questão do negro na sociedade, do negro no Brasil, do negro na favela, né, e aí foi muito legal, assim.
Mas aí foi aí também que eu comecei a perceber a questão do pertencimento, quanto isso é importante, né? Porque eu cresci numa cidade que não tinha muitos japoneses, então eu já era meio estranho, né? E aí eu fui estudar numa ONG que tinha essa questão do negro e que eu consegui uma vaga aí nessa ONG porque, apesar de serem voltados para essa causa, né, racial do Brasil, mas era uma ONG que a função principal ali era fazer com que quem não tinha acesso ao estudo conseguir ter esse acesso. Então, independente, né, da cor da sua pele, você tinha, né, você podia estar ali. Só que muita gente olhava estranho para mim, falava, mas como assim, né? O que você está fazendo aqui? Né? Existe uma questão em São Paulo que muitos japoneses são considerados pessoas que têm dinheiro, existe esse estereótipo, né? Por causa dos anos 90, dos anos 80, que muitos japoneses voltavam para o Japão para trabalhar e voltavam com muito dinheiro, né? Porque a galera ia para o Japão para trabalhar, mas só para trabalhar, né? Não gastava e só guardava e ganhava em dólar, então voltava depois para comprar casa, enfim, para fazer a vida. Então tinha essa cultura. Só que em casa a gente não tinha, não foi assim a estrutura, né? Nós não somos uma família japonesa normal, né? Tanto que eu cresci escutando o povo falando, mas vocês são de colônia, vocês moram na colônia, que seria na Liberdade, né? Onde é o bairro japonês. Eu não cresci na Liberdade, né? Então, ali eu comecei a ter essa questão do pertencimento muito forte, né? Eu não me sinto pertencente a nenhum desses lugares. Né? Por exemplo, eu tinha a causa negra, que eu achava muito legal. Até hoje eu falo muito sobre isso para quem é mais próximo, mas eu não sou militante disso porque não é o meu lugar, né? Não é o meu lugar de voz, né? Então eu ficava pensando muito sobre isso. Eu não sinto que tem um lugar, né? Então para mim sempre teve essa questão do pertencimento muito forte. Né? Eu busco ainda algum lugar no mundo, assim, que eu acho que eu me sinto confortável. Ainda não a encontrei, né? E aí, bom, assim, teve essa questão do cursinho e tal, prestei vestibular uma vez, duas vezes, não passei, né? Aí um belo dia veio um boato, assim, ai, não, o governo vai dar bolsa de estudo. Não, mentira isso, é balela, né? Onde já se viu, não dão nada, né? Pra ninguém, de E graça, fiz como assim? vestibular para quê, Lisa? Os vestibulares que tu fizeste, quando para quê? Eu tinha três, eu estava em dúvida entre três, né? História, filosofia e artes, né? E aí a galera do cursinho, todo mundo fez uma vaquinha para ir numa lan house e fazer inscrição nesse troço da bolsa de estudo aí que estavam falando que ia dar, que era o ProUni. E aí eu fui junto, mas eu fui junto porque eu juntei também dinheiro, fui lá só para olhar, porque eu não ia fazer inscrição nenhuma, porque eu achei que era balela, né? Aí sobrou horário. Ah, sobrou horário aqui na Lan House, então, né? Aí todo mundo olhou pra minha cara, você não vai fazer? Aí eu, não vou fazer não, esse negócio não vai dar certo. Não, sobrou horário, vai fazer sim. E Tá aí, pago, tá pago. eu fui fazer a inscrição e aí tinha que escolher 5 opções. Eu escolhi lá, filosofia, artes, história e tal, e aí sobrou uma opção, e aí a mulher olhou pra minha cara, uma moça que era mais velha até, que tava lá. E ela olhou assim pra minha cara, põe moda! Eu, que moda o quê? Não sei nada de moda. Não, você tem que pôr moda, você vive desenhando, vai lá. Não vou não, eu não sei, não gosto de moda, não sei nem me vestir. Não, vai, põe logo assim, não sei o que lá. E aí fui, coloquei, e aí um belo dia recebo uma ligação que eu tinha passado, conseguido a bolsa pra moda. E aí na hora eu fiquei meio em choque, porque eu falei, gente, peraí, todas aquelas opções eu consegui só essa, né? Não, como assim? Ainda moda, né? Pra você ter noção, naquela época eu usava só calça de moletom, eu odiava a calça jeans, né? E eu pensei, não, esse negócio não vai dar certo. Né? Só que aí eu perguntei pra moça no telefone, falei, mas de quanto que é a bolsa? Ela de 100%. Aí eu, tá Nossa. bom. Aí eu fui falar pra minha mãe, mãe, consegui a bolsa. Aí tá. Aí veio o segundo problema, que é aonde é a faculdade que você conseguiu a bolsa? Zona Sul de São Paulo. Eu morava no extremo da Zona Leste, então isso daí era atravessar São Paulo, né? Eu demorava 3 horas e meia para chegar na faculdade.
E aí ela olhou pra minha cara e falou, não, como assim? Você não vai aguentar. A gente não tem dinheiro. Não, não vai dar certo. Não, minha bolsa é 100%. Ah, mas tem que pagar passagem, tem que pagar alimentação, que não sei o que lá. Eu, não, mas a gente dá um jeito, não sei o que lá. Aí veio meu irmão e falou, não, a gente ajuda. Se precisar, a gente ajuda. Não tem problema. Deixa a menina estudar, não quer estudar. Só fala disso. Que era essa, né? Era essa coisa. Só fala disso, nunca vi, né? Então tá, quer tanto, vai. Então eu comecei essa jornada. Era acordar 4 horas da manhã, ir para a faculdade, pegar trem, metrô, ônibus, chegar na faculdade todo dia atrasada, correndo, suada, porque ainda tinha que descer do ônibus, andar 20 minutos, né? E assim, foram 4 anos, né? Sofridos, assim, duros. A Elaine faz parte dessa história, ela também é do ProUni, a gente se conheceu lá. Né? E era uma coisa assim, de todo mundo sem dinheiro para comer, a gente olhava assim e falava, ah, mas a gente vai passar o dia inteiro aqui, porque ninguém tinha computador em casa, né? Vamos fazer o quê? Vamos pro Extra, comprar comida no mercado, porque a gente não tinha dinheiro para comprar comida na cantina da universidade, né? Tudo muito caro. E Aí vocês foi muito. estudando moda, tu e a Eliane estudando moda. Sim. E aí foi muito engraçado, porque assim, eu cheguei, eu lembro até hoje que o professor Otávio, eu cheguei atrasada na aula dele porque eu não sabia olhar os horários. E aí eu olhei tudo errado. Minha cara fazia isso, olhar os horários errados. Cheguei lá, falei, meu Deus, eu olhei errado, desculpa, não sei o que lá. E aí ele olhou assim pra minha cara, hum, sei como que é. E aí é primeiro dia de aula, e aí ele olhou assim, tá, eu vou te dar presença. Eu, não tô pedindo presença, só tô me justificando, porque eu cheguei atrasada, né? Mas não precisa me dar presença. Aí ele olhou assim, ih, vai dar trabalho. E saiu. E aí eu fiquei olhando pra cara dele e pensando assim, ué, mas eu não falei nada, né? Tipo, o que eu falei demais? E aí ele é um dos professores em que mais me marcaram na faculdade, inclusive foi o meu orientador no TCC. O Ele Gustavo, era Otávio. Otávio. Ele era da área de humanas, né? Ele era formado em. Agora eu não me lembro se era letras, né? Mas ele dava aula numa matéria que se chamava Humanidades, em que era uma matéria que não falava de moda, mas falava sobre sociedade. E era uma matéria que eu amava, assim, que eu falava, nossa, eu amava. Todos os professores que deram aula nessas matérias eram as minhas preferidas, né? Essa aí nas aulas de desenho, né? E aí as aulas efetivamente que era para moda, assim, eram difíceis para mim, porque assim, realmente, né, não era a minha paixão, não era o que me movia, e eu olhava aquilo e falava, meu Deus, não tá dando certo isso aqui não. Acho que eu não vou E tu, conseguir trabalhar continu... com isso. e tu continuava usando calça de moletom ou tu já tinha migrado para calça jeans? Não, aí um dia eu migrei para calça jeans, né? Demorei um ano ainda, um ano e meio mais ou menos. Aí eu comecei a usar calça jeans, né? Mas é assim, né? As pessoas olhavam para mim e falavam, né? Não tá bem vestida, mas tá bom, né? Vamos lá, ela faz tudo direitinho ali. Então, assim, é, era uma coisa que eu me sentia muito deslocada ali, mas eu aprendi muito, assim. Foram 4 anos intensos, 4 anos em que eu aprendi, foram fundamentais para mim, assim. Aprendi muita coisa lá dentro. Eu sempre, né? Algumas pessoas falam assim, aquela fase de faculdade que dá saudade porque a gente ia beber. Não, eu não ia beber, né? Porque eu tinha uma bolsa de estudos, eu tinha que tirar nota, porque senão eu perdia a bolsa, né? Então, realmente foram anos intensos, assim, né? Estudar muito, dormir pouco. Eu encostava, eu dormia, eu já cheguei a dormir de pé no trem, lotado, né? E quase caí, derrubei livro, tal. E, enfim, tinha que estudar no trem, tinha que estudar no meio do caminho, porque tinha que usar essas 3 horas e meia, né, para alguma coisa. Ó, deixa eu te pedir uma licença. Nós já estamos Uhum. com 40 minutos, tá? Ai, tá. Uhum. E aí, então tá, assim, eu me formei e eu me formei achando que eu não ia trabalhar com isso, né? Eu me formei achando que, não vai dar certo, tal. E aí, por incrível que pareça, eu recebi uma proposta de trabalho, eu fui trabalhar e eu falei, tá dando certo esse negócio, né? Fui, fiquei 5 anos numa empresa que tinha Lá em amigos São Paulo. também, Lá lá em em São São Paulo. Paulo, uhum, que tinha o que quem me Trabalhando chamou para com trabalhar. moda.
trabalhando com Isso, com moda. moda. Aham. E quem me chamou para trabalhar nessa empresa foram amigos que também estudaram comigo na faculdade. Então foi uma corrente, um ajudando o outro, né? E aí tanto que eu me surpreendi muito. Eu achei que eu ia de repente para uma área acadêmica, alguma coisa assim, porque eu falei, não vou conseguir, né? Não tenho talento para isso, não. E aí descobri que eu até faço negócio direito, né? Que dá certo. E aí, um belo dia, eu pensei assim, não, preciso buscar outros rumos, eu preciso ir para uma empresa maior, preciso crescer profissionalmente, né? E aí eu vi uma vaga, eu vi não, na verdade a mulher da RH entrou em contato comigo no LinkedIn da Renner, falando que eu entrasse no perfil, se eu queria Todo me mundo fica te candidatar. chamando, né? Todo mundo fica te chamando. Aí eu falei, tá bom, Que vamos bênção, que Eu bênção. falei, então vamos tentar, né? Fui, fiz os processos seletivos, tal, aí um dia, e eu falando assim pra minha mãe, cada processo seletivo eu falava pra ela, mãe, acho que não vai dar certo, né? Tá. Aí um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, a mulher falou pra mim que eu passei. Aí ela olhou pra minha cara assim, como assim? Você vai pra lá? E eu, então, eu acho que eu vou. Eu tenho que dar resposta amanhã, mas eu tô pensando em aceitar. E ela ficou louca, falou, não, como assim? Você vai embora, não sei o que lá. E aí o meu irmão, de novo, os meus irmãos olharam pra cara dela e O falaram, mais mãe, velho, o mais velho, é, o mais velho. Como é foi que é o mais nome do mais velha, velho? Márcio. Falou, a E gente tem que o do deixar, meio? o do meio é Rodrigo. O Aí ele Márcio falou que assim, disse que a gente tem que deixar ela aí. a gente tem que deixar ela aí pra tentar, porque senão ela vai ficar com isso o resto da vida dela. Ela nunca vai saber se isso ia dar certo ou não. E Ai, eu que vi, eu abençoado. saí, é, e eu saí do sul falando pra minha mãe que em um ano eu voltava. Fazem 5 anos que eu saí de São Paulo. Né? Eu morei 3 anos e meio aí em Porto Alegre, me apaixonei, é uma cidade que mora no meu coração. Eu não gostaria até hoje de ter saído daí, né? Mas aí foram 3 anos e meio intensos, assim, de vida muito intensa. Foi difícil, eu não sabia morar sozinha, tive que aprender a lidar, né? Tive que aprender a lidar com uma casa e o mais difícil é ter que aprender a lidar com o meu silêncio, né? Porque você chegar numa casa, quando você é acostumada, chegar em casa, ter gente para falar, ter gente falando, gato, cachorro, né? Ter barulho, de repente chegava em casa e não tinha ninguém, né? Eu acho que essa foi a pior fase, mas foi um aprendizado muito rico, que hoje eu acho que eu tô passando a quarentena de uma forma muito boa por causa disso, assim, porque eu passei por essa fase, né? Eu tive que lidar comigo nesse período, né? Tu teve a E tua foi até, quarentena pessoal, né? é, então foi muito difícil, eu chorava muito no começo, tem até uma amiga que tá aí na live, a Thaís, e eu falava pra ela, Thaís, eu não tô conseguindo, é muito difícil. E ela falava, você consegue sim! Se eu não conseguisse, eu não tinha falado pra você ir. E aí, assim, eu chorava muito no começo, falava, meu Deus, é muito difícil, porque assim, eu nunca tinha trabalhado numa empresa tão grande antes, é uma empresa que te cobra, são empresas grandes quanto maior, vai te cobrar resultado, né? Te avaliam por resultados. Isso para mim foi muito difícil, né? É, então, assim, eu tinha uma preocupação excessiva com a empresa e chegou uma hora eu vi que eu estava vivendo para trabalhar. E aí eu decidi e falei, não, eu tenho que ser feliz nesse lugar, é nesse lugar que eu tô hoje. Então vamos conhecer Porto Alegre, que foi aí que eu aprendi a sair sozinha. Foi aí que eu comecei a, né, a conhecer pessoas, foi nessa fase que eu conheci a Rosane, inclusive. Então foi nessa fase em que eu fui que eu descobri Porto Alegre, que aí foi a fase que eu me apaixonei por Porto Alegre, que eu falei, ah, tá, agora eu achei um lugar legal, né? Assim, me sinto confortável aqui. Foi uma fase muito boa da minha vida, assim, fiz amigos, me sentia muito confortável com a cidade. E... Mas aí um belo dia a Renner olhou e falou, então, né? Nós não estamos precisando mais do seu serviço. E aí eu falei, o que que eu faço agora? Né? Vou fazer o quê? Né? Eu estava em Mas Porto Alegre. tu ainda não contou uma coisa que Uhum. todos precisam saber, que são as maravilhas dos teus desenhos, que ao paralelo a tudo isso, tu desenha desde muito tempo, né? E desenha coisas Sim. lindíssimas. Uhum. Esses A gente. desenhos que estão aqui atrás de mim Uhum. foram feitos pela Elisa.
Assim, a gente desenha desde criança lá em casa, né? Todo mundo. Os três, né? E é muito engraçado que meu irmão, ele ri da minha cara, porque ele fala assim, você é a que se acha mais burra, que se acha pior em desenho e é a única que fez faculdade e que trabalha com isso, né? E aí moda me ensinou que eu podia ganhar dinheiro com isso, né? Então, quando eu fui, principalmente quando eu fui para a Renner, assim, a Renner ela me deu uma possibilidade de criação maior dentro da empresa. Então era onde eu desenhava mais. E aí eu aprendi que, olha, eu consigo fazer isso, né? Então foi uma fase de descoberta nesse sentido também, né? De descobrir de realmente identificar que aí foi com a ajuda da terapia também, né? Que olha, você ganha dinheiro com o que você faz, né? Você ganha dinheiro desenhando, né? E isso você tem que valorizar, isso é importante, né? E foi aí também que eu acho que mudou esse significado, assim, porque eu tinha ainda um pouco aquela coisa de, moda, a moda em si nunca foi minha paixão. O que me move é o desenho, né? E eu uso o desenho dentro da moda hoje, né? E eu tinha uma frustração muito grande no começo, assim, porque eu falava, não, mas assim, né? Eu até hoje eu não sou boa em olhar desfile, eu não sou boa em análise de coleção, não sou boa em algumas coisas mais técnicas, né? E aí foi a terapia que me ajudou a enxergar e falar, não, mas ó, você é boa nisso, você é boa no desenho e você leva o seu desenho para dentro da área, né? E na Render eu comecei a fazer estamparia, que foi a primeira empresa que me deu oportunidade para ir fazer só isso, só estamparia, né? E aí quando eu fui desligada da empresa, eu pensei, tá, eu não vou voltar para o que eu fazia antes, igual na empresa que eu trabalhava em São Paulo, que eu tinha outras questões burocráticas que eu assumia também, eu quero continuar fazendo estamparia, porque eu quero continuar desenhando, né? E eu escutei muitos, né? Eu acionei minha network e tal, e aí eu escutei muita gente falando pra mim, não, Elisa, mas você tá querendo uma coisa muito específica, não vai dar certo. Como assim? Não, não tá dando certo. Peraí. Você precisa arrumar outro emprego, mas assim, não dá pra você especificar tanto assim. Vai fazer estampa, vai continuar desenhando? Minha filha, acorda pra vida, né? Escutei isso de muita gente. E eu falei, não, vai ter que ser. Vai ter que ser, porque eu não estou disposta a abrir mão disso, né? E eu escutei muito, você não está numa posição de negociar, né? Quando você está desempregado, você não está na posição de negociar. E eu falei, não, vamos ter foco nesse negócio aqui, vai ter que dar certo. E aí foi quando eu conheci a Ana, mas eu já vinha todo com planejamento de carreira, um planejamento de como me posicionar. E já tinha feito entrevista aqui para a Grendene, que o foco era o desenho, apesar da Grendene ser calçadistas, ser uma empresa calçadista, meu foco aqui era o desenho e a Grendene sabia disso, me contratou por causa disso, né, pelo meu foco em desenho e ilustração. E eu fiquei desempregada só 3 meses, num período em que o país estava em crise, em 2018, né? E quando muita gente olhou e falou, não, não vai dar certo, como assim você tá viajando no negócio, né? Como assim você tá querendo isso, né? E eu falei, não, vai ter que ser, porque eu não vou abrir mão, não vou, né? E em 3 meses eu consegui, né? Aí eu vim para Serra Gaúcha, para Caxias do Sul, tô trabalhando hoje numa empresa em que eu tenho muito mais liberdade criativa do que eu tinha nas outras empresas que eu já trabalhei, né? E que o desenho é mais presente na minha vida do que nas outras empresas também que eu trabalhei, né? Então hoje eu me considero ilustradora, não simplesmente uma designer de moda, né? Minha função principal é ser ilustradora, né? E Da Grendene, ilustradora da é, Grendene. eu me considero assim, porque é o meu papel principal, né, ali dentro, e é o que eu sei fazer de melhor, né? Por mais que eu possa assumir outras coisas, eu aprendo muito lá dentro, aprendo a fazer outras coisas também, e que é uma coisa engraçada que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer calçado antes e hoje eu faço, né? Só que, né, o que me move ainda é a ilustração, né? E a minha função principal é isso, porque um dia se eu tiver que deixar de fazer isso, se eu tiver que abrir mão disso para ir fazer outra coisa, não vai dar, né? Eu não vou conseguir, né? Então, né, para mim hoje me assumir como a ilustradora, né, e sim, o meu papel principal é desenhar,
Foi um processo, né? Foi um processo que veio junto com todas essas mudanças, né? Veio junto com esse crescimento também de sair do ninho, né? De aprender a me virar. Aí veio todo esse amadurecimento tudo junto, assim. Então esses 5 anos foram 5 anos muito intensos, assim. E 5 anos em que eu aprendi que você tem que assumir determinados papéis na sua vida, né? E para mim, assumir hoje isso na minha vida que sim, que meu negócio é esse, é desenhar, é ilustrar, né? E sim, eu faço isso dentro da moda, porque é o que eu aprendi, né? Mas eu nunca vou poder deixar isso de lado, né? Não vai dar, eu não consigo, né? E então assumir isso para mim foi um processo muito intenso nesses últimos anos e hoje é muito importante assumir esse lugar, né? Até você, né? Foi a primeira pessoa que pagou para uma ilustração que eu fiz, assim. E eu me lembro quando você mandou o recado, eu fiquei pensando, meu Deus, ela tá querendo pagar uma ilustração, né? Eu fiquei meio em choque. Eu falei, meu Deus, o que que eu respondo para ela, né? Porque eu nunca tinha, né, tirando as empresas que eu trabalhei, que eu trabalho, ninguém nunca por fora tinha olhado para mim e falado, ah, não, quero um desenho seu, né, e eu vou pagar por isso. E deixa eu te contar, né? Eu acho que eu já. Pra ti eu te contei, mas eu faço questão de contar aqui em público, né? Que quando a Elisa me entregou, eu só falei o que eu queria e ela fez esses desenhos maravilhosos. E quando eu fui emoldurá-los, a pessoa que me atendeu disse assim: Ah, esses desenhos é do fulano de tal lá de Gramado, e eu disse, não, esses desenhos é da Elisa, né? E mostrei tua assinatura e tal. E ele, nossa, que talento, parece o desenho do fulano. E aí eu disse, meu Deus, né? Dá para encher esse mundo de desenho lindo aí. Fiquei tão feliz, né? Por aquele feedback, né? Da pessoa que me atendeu no lugar para botar moldura. Uhum. Enfim, eu faço questão de contar, porque é muito lindo. O teu trabalho é muito lindo mesmo, assim, muito lindo. Não, e eu fiquei muito feliz também, assim, porque eu não tinha tido essa experiência ainda de vender uma ilustração, né, para outra pessoa, não para a empresa que eu estou trabalhando, né, porque sempre, né, sempre foi assim, né, eu sempre trabalhei para as empresas e fazia as ilustrações de acordo, mas assim, né, ninguém nunca falou para mim, ah, quero um desenho seu, e ninguém nunca olhou para mim e falou, não, você pode fazer o que você tem vontade. Né, que também foi outra processão ali, né, porque eu buguei, né, até demorei para te entregar, porque foi um processo assim que eu falei, meu Deus, eu não sei o que fazer, peraí, ninguém nunca falou para mim que podia fazer o que eu quisesse, né? Então, assumir esse lugar para mim hoje é muito importante, né? Assumir esse lugar de que sim, eu trabalho com moda hoje, moda é importante, hoje na minha vida foi um processo, uma construção, mas a ilustração é o que norteia isso, né? O desenho é o que norteou tudo, na verdade, desde a minha infância até hoje, né? E se não Coisa fosse linda. isso, provavelmente eu não teria pensado, né, em estudar, eu não teria pensado em outras coisas, né? E Ai, Elisa, a gente está com só 7 minutos, a gente já passou 53 minutos. Para mim, parece que recém começou, mas eu sou a pessoa que preciso uhum. orientar isso, assim, é linda tua história é muito, tu é muito poderosa, muito poderosa. A Ana tá aqui perguntando, e a tua mãe, o que que diz hoje, Elisa? Conta para nós um pouco da tua mãe, o que que Ai, ela diz hoje, hoje. hoje em dia, pra mim, ela não fala muita coisa assim, mas eu escuto ela falando assim, igual às vezes eu vou pra São Paulo e ela me apresenta pra alguém, né? Outro dia ela me apresentou pra um vizinho novo lá. Ai, não, essa é minha filha que trabalha com moda, que desenha não sei aonde e que mora lá no sul. Então, assim, Cheia de orgulho, cheia de orgulho. ela tem agora esse orgulho, apesar da distância ainda ser difícil pra ela, né? E pra mim também é difícil, né? Não é fácil morar longe. É, mas eu acho que é uma parte importante da minha vida, assim, essa coisa de aprender a se virar, aprender a fazer tudo sozinha, né? E é uma descoberta, né?
E conta um Então, pouco como é que tu tá vivendo essa quarentena. Tu tá, a Grandene fez home office ou... sim, estou em home office, então estou trabalhando de casa. Para mim está sendo, não posso dizer que está sendo ruim, né? Eu me sinto uma privilegiada em ter uma casa, em até no fato de eu morar sozinha, né? É fácil, então eu não preciso ter que. Eu vejo que tem pessoas que estão surtando porque estão brigando com toda a família, né? E eu não estou passando por isso, né? Então, para mim não está sendo ruim, assim, te dizer, né? Apesar dessa quantidade né, tá realmente acontecendo uma coisa muito triste no mundo, né? Estamos perdendo muitas pessoas, mas a quarentena em si não está sendo ruim, né? O difícil é não poder ver as pessoas, né? Não poder ver as pessoas, a minha família, não vejo eles há muito tempo, né? Há muito tempo eu não desço aí para Porto Alegre, desde o ano passado, então não vejo uma galera, né? Então, isso eu acho que é o difícil, é lidar com a ausência das pessoas, né? Lidar com... Porque por mais que a gente, né, a gente tenha um contato, se vê em vídeo, liga, fala, mas não é a mesma coisa, né? Sim, Então, sinto falta das pessoas, mas o fato de estar em casa, assim, não está sendo ruim, inclusive, assim, inclusive eu estou aproveitando muito tempo para estudar, estou aprendendo coisas novas, né? Então, está sendo bom, está sendo uma oportunidade para mim, né? Para mim rever algumas coisas na minha vida também. que legal. Elisa, tua história é demais. O Thiago aqui perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, a live fica gravada no IGTV, no canal Amor que se Realiza. E eu acho assim que a gente precisa divulgar essa live, essa história tua. Muito, muito, muito obrigada pela tua coragem. Eu estou emocionada aqui, porque eu estou achando assim que toda a tua vida é uma vida de muita vitória, de muita superação, assim. E obrigada por trazer isso pra gente. Obrigada Ah, por compartilhar. eu que agradeço e assim, eu sempre falo para as pessoas, para os meus amigos, que é só a gente acreditar e a gente consegue, né? Então, seja lá qual for o sonho que você tem, o sonho que as pessoas tenham, acredita, né? O primeiro passo é você acreditar, né? E aí o resto a Acreditar e gente pelo que consegue. tu contou, mas pelo que tu contou aqui, é acreditar e dizer sim, né? Porque muita gente te chamou e tu foi dizendo sim, né? É, Te inscreve ali. Ok, me inscrevi. eu falo para alguns amigos que Já pedi eu sou sim. eu sou arroz de festa, sabe? Em São Paulo a gente tem esse ditado, a gente é arroz de festa, quem você chama e vai em tudo. Eu sou assim, me chamou, eu tô indo, né? Então, né, foi assim que muitas portas se abriram para mim, né? Então, hoje eu faço muito isso, assim. Até em conhecer, né? Conhecer outras pessoas e conhecer grupos, né? Conhecer vocês por conta disso também, né? Por convites. Né? Ah, vem aqui conhecer, vamos fazer o negócio, a gente vai. Né? E Então, levou, e levou dinheiro russo. Levou dinheiro levei. russo. De tão abundante que é, levou dinheiro russo pro encontro, né? Ai, a Ana e a Lu estão emocionadas também. Pessoal, a Mariana disse que vai ter história. A Mariana também está desde o início aqui com a gente, todos os sábados. Eu vi que a Eliane também entrou, a Nayara, queridaça. A gente está aqui com a Elisa hoje. E sim, sábado que vem a gente ainda tem Estar e Trocar. A Thaís está dizendo que morre de orgulho de ti. E aí eu vou dizer, vamos viver de orgulho. Vamos ver como vai ser. Se tem alguém aqui na live que sente vontade de vir para contar a sua história aqui sábado que vem, sinta-se muito convidada. E eu vou passando para ti de novo, Elisa, para você fazer, Eliane, aprendendo muito, né? A Elaine diz que paga um pau para ti. A Elaine é tua amigona que te acompanha com as histórias. É, E a Elaine mora onde? Mora em São Paulo ou tá aqui ela no mora em Sul? São Paulo. Ela mora em São Paulo. Elisa, a gente tem 40 segundos, tudo contigo.
A palavra Então, é tua. Muito grata. eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Falar para mim é um desafio, né? E ainda mais falar para um público que por mais que esteja, eu não consiga ver todo mundo, para mim é um desafio, né? Então eu agradeço, eu acho que a vida é para isso, né? Pra gente ir subindo degrauzinhos, né? Degraus. Só um minutinho aqui, ó. Só um minutinho. A Eliane está dizendo que quer ser convidada. Então já está convidada. Sábado que vem, a Eliane.